Alguém pode ser pastor da IPB estudando em um seminário à distância? E aí, pessoal, eu sou o pastor George. No vídeo de hoje eu gostaria de comentar com vocês a respeito dessa questão, desse desafio que nós enfrentamos, porque ah, para ser pastor da IPB é necessário fazer o seminário teológico da IPB, é necessário passar pelos passos da candidatura. Porém, pessoas têm dificuldades diversas na extensão do nosso Brasil e na variedade de complexidade de cada situação, de cada pessoa. É uma questão um tanto difícil. Porém, nossa igreja tem alguns direcionamentos e algumas resoluções sobre como lidar com isso. Olha só, nós temos eu tive a seguinte questão. Essa pergunta foi colocada para mim em meu vídeo sobre os vestibulares da IPB, na verdade, o vestibular da IPB, né? É um vestibular só, para os seminários. Então a pessoa faz um vestibular unificado e ela pode estudar em um dos seminários disponíveis. E aí, a pessoa pergunta o seguinte: Irmão, quem é mais velho, tem família, trabalha e não tem como ir para um seminário presencial nessas cidades, não pode ser pastor pela IPB? Colocando essa pergunta em outras palavras, é como se fosse o seguinte: é, não sendo, eu não estudando em um seminário, eu posso ser pastor pela IPB? E a resposta é não. Se você não pode estudar em um seminário, se você não pode seguir os passos da candidatura, se não pode seguir o processo requerido pela Constituição da nossa igreja para ser pastor, não, você não pode ser pastor pela IPB. Né? Então, essa é a resposta mais simples, dura, mas verdadeira, e é isso, sem dificuldade. Né? Se você não pode estudar, você não pode ser pastor. Porém, uma coisa curiosa nessa pergunta, que eu gostei bastante, é que ele elenca quais são essas dificuldades, né? Então ele coloca: se alguém é mais velho, tem família e trabalha. Bom, sobre ser mais velho, ter família e trabalha, é, é, ser seminarista não significa ser jovem, solteiro e desempregado, né? Então eu já fiz um vídeo aqui no canal a respeito do perfil do seminarista e eu respondo sobre isso. Mas a segunda parte é interessante, ele acrescenta aqui, ó, esse qualitativo, seminário presencial. Se não posso ir para um seminário presencial, eu não posso ser pastor pela IPB? E aí a questão é o seguinte: existe uma possibilidade de seminário da IPB à distância? Acontece que essa foi uma discussão que já foi apresentada no Supremo Concílio. Opa! Já foi apresentada no Supremo Concílio e o Supremo Concílio teve uma resolução sobre isso. Foi apresentada uma proposta no Supremo Concílio para seminário híbrido, ou seja, um seminário que tivesse algumas disciplinas à distância e algumas disciplinas presenciais. Inclusive, essa proposta tinha como pressuposto lidar com pessoas que tinham essas dificuldades. E o Supremo Conselho lidou com essa proposta e teve uma resolução. Eu consultei a resolução e eu coloquei aqui no meu tablet, então estou com o meu tablet aqui e eu vou colocar na tela para vocês visualizarem, ok? Então olha só, está aí na tela a resolução do Supremo Conselho e eu vou destacar algumas coisas aqui que eu creio ser oportunas e interessantes de serem observadas nessa resolução. Vamos lá. É, Bom, primeira coisa, né? A proposta assume que durante o período da pandemia os seminários tiveram que se adaptar a fazer à distância. E aí a resolução já diz, olha, os professores não gostaram disso. A opinião dos professores é que depois de dando aulas online, são quase unânimes em rejeitar o modelo. Né? Então, os professores não gostam do modelo de aula online. O que mais? O ensino híbrido ou EAD traria prejuízos às atividades extracurriculares. Eu vou comentar mais sobre isso. O ensino híbrido ou EAD inviabiliza os trabalhos de apoio às esposas que acontecem em alguns seminários. E, olha só, acho que esses pontos aqui merecem um destaque maior. Deixa eu colocar aqui. Olha só, o ensino híbrido ou EAD afetaria bastante os trabalhos dos capelães, pois reduziria os trabalhos a contato online.
essa é de fato uma realidade. Muitos cursos de nível superior não migraram para o sistema EAD, dadas as características de sua formação. Por exemplo, medicina e odontologia. Então, essa aqui está respondendo a questão de que não é porque existem cursos EAD que todo curso precisa ser EAD, né? E o ponto 6 aqui da resolução, formar pastores é algo diferenciado. Existe algo diferenciado na formação pastoral, pois os pastores que formam pastores, discipulando, mentoreando a semelhança do que Jesus fez com seus discípulos. Então aqui destacando o caráter presencial, né? A resolução segue dizendo que existe um currículo informal que é importante, a convivência com os outros seminaristas são importantes em debates, né? O contato olho no olho é importante também durante a sala de aula. Existem candidatos que são bons de notas, mas são péssimos de relacionamento, e isso precisa ser levado em conta. E, olha só, o Supremo Concílio, nós devemos nos preocupar em aperfeiçoar ainda mais o ensino de nossos seminários e não prejudicá-lo. Então, assim, o que a gente tem nessa resolução? Essa resolução está pressupondo que a formação para o ministério pastoral é tão importante que não vale a pena as vantagens de um sistema EAD por causa das desvantagens de um sistema EAD. Então, as vantagens seria reduzir custo, abranger para mais pessoas, enfim, facilitar a logística, mas as dificuldades são ter menos contato colega com colega, ter menos contato professor com aluno, ter menos contato capelães com aluno, e por conta disso a balança não fica equilibrada, né? Não é como se fosse a mesma coisa. Mesmo considerando que seria, por exemplo, apenas algumas disciplinas, né? Então, a resolução foi de negar, porém, só uma outra parte aqui da resolução, vou colocar na tela para vocês. Porém, considerando que de fato existem muitos gastos e dificuldades para se manter um seminarista, existe aqui uma terceira, no ponto 3 da resolução, ó, determinar a JET, que é a Junta de Educação Teológica, que se estabeleça em parceria com a JPEF, essa sigla eu não sei o que seria essa sigla aqui, mas junto acho que é Junta Patrimonial, né? Não sei, acho que é isso. Que elabore e apresente a ACE-IPB um programa de bolsa de estudos com critérios para que os presbitérios que demonstrarem não ter condições financeiras de enviar os seus candidatos para os nossos seminários possam ser socorridos de forma parcial ou integral. Então, esse é um ponto interessante, né? E ainda coloca aqui embaixo, né? Dá poderes à CE-IPB para estabelecer um programa de bolsa de estudos. A CE-IPB é a comissão executiva, né? Então, a comissão executiva que iria se reunir no ano seguinte, que foi este ano de 2023, iria lidar com esse aspecto de bolsa de estudos. Por quê? O que acontece? Existem muitas dúvidas a respeito da formação, né, do pastor, né? Tem gente que perguntou assim sobre o seminário da IPB, precisa pagar, né? Quanto é que custa e tal? Olha, cada seminário tem a sua mensalidade, não dá para falar assim de maneira unificada, né? Cada seminário tem sua estrutura, tem questão de alojamento, tem várias questões particulares aí. Mas o que é estabelecido é que o seminarista, de maneira geral, ele é mantido pela igreja local a qual ele fazia parte como membro, pelo presbitério que o envia e, de maneira geral, pelo seu próprio trabalho. Seja o seu trabalho secular, né, ele buscando se manter, buscando ajuda, ou um trabalho em outra igreja. Eu não posso falar da realidade de todos os seminários, não posso falar da realidade de todas as cidades, né? Eu não tenho esse conhecimento. Mas o meu conhecimento do seminário JMC na cidade de São Paulo, quase todos os seminaristas conseguem trabalhar em alguma igreja e, a partir desse trabalho na igreja, receber também uma ajuda de custo que complementa a renda familiar, né? Então, é uma estrutura um pouco maior, que não é fácil, e aí
nem sempre o seminarista tem condição de ser mantido pelo seu presbitério ou pela sua igreja local. O que fazer então? E aí, o Supremo Conselho decidiu, olha, não devemos ter seminário híbrido, não devemos ter seminário EAD. O problema é dinheiro? Opa, peraí, dinheiro pode ser um problema mesmo. Então, vamos estabelecer um programa de bolsa de estudos e vamos encaminhar isso à CE 2023. E aí a CE esteve reunida e aqui eu trago para vocês o que foi discutido a esse respeito. Olha só. Considerando o que se dispõe nessa resolução, né, do ano anterior, a respeito dos critérios objetivos que os presbitérios demonstrem não ter condições financeiras, considerando que a IPB tem encerrado o entendimento em nossos seminários é de importância para a capacitação, preparo e formação dos nossos pastores, contudo tem demonstrado preocupação que o ensino híbrido online ou semipresencial possa afetar o envio de candidatos aos nossos seminários, especialmente candidatos oriundos dos presbitérios onde há carência de recursos financeiros. Então, basicamente assumindo aí, né, as dificuldades que foram elencadas na proposta. A necessidade urgente de criar um plano de programa de bolsa de estudos para apoiar e estimular os presbitérios, que são limitados e insuficientes em recursos, e ainda que na reunião do Supremo Concílio, onde veio a determinação, o tempo foi muito diminuto, né? Foi pouco tempo para se estabelecer. Então, qual foram as resoluções? A resolução é receber os documentos, prorrogar o prazo de elaboração do programa de bolsa de estudos e determinar a JET e a JPEF, considerando a relevância da matéria, o time, o mencionado programa e apresente na próxima reunião do Supremo Concílio e rogar as bênçãos de Deus por todos os irmãos que integram a JET e a JPEF e pelo excelente trabalho ali que tem sido desenvolvido. Então, até aqui, o que nós temos então? Foi favorável, né? A resolução foi favorável, mas o prazo está apertado. Então, assim, está em trâmite, né? Existe uma resolução que está encaminhando aí e na próxima reunião da CE, na verdade, né? Na próxima reunião da Comissão Executiva do Supremo Concílio, haverá um direcionamento a respeito de prazo. Então, qual é a posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil? No momento, o que há é que não há esse entendimento de que um seminário híbrido ou EAD seja interessante. Não há esse entendimento de que iria favorecer esse estudo à distância para ter mais pessoas e por questão financeira deve-se pensar em outras possibilidades em termos de custear as pessoas que têm dificuldade, os presbitérios que têm dificuldade, para então eles serem enviados aos seminários, né? Então eu gostaria de fechar essa parte tendo essa resolução e comentar um pouco sobre a minha experiência, porque assim eu fiz seminário, né, na cidade de São Paulo. Eu sou da Bahia, então eu precisei me mudar. Então, e eu tive a experiência também de estar próximo dos meus colegas, dos professores. Essa experiência que o Supremo Conselho entendeu que é de grande importância, esse aspecto extracurricular, né? Então, o que eu penso disso? Eu penso o seguinte: esse contato presencial faz muita diferença. Enquanto estive no seminário, eu conheci colegas, eu conheci pessoas maravilhosas, homens de Deus que com experiências tão diversas, Brasil afora, que se fosse em um sistema EAD, eu não teria condições de conhecer. E eu sei disso por causa de outras duas experiências. Eu também estou fazendo o mestrado no Andrew Jumper, e no mestrado a gente já tem algumas pessoas que são algumas matérias que são EAD, que são à distância. E essas matérias que são à distância, eu não tenho a mínima condição de conhecer as pessoas. Eu não tenho condição nenhuma de conhecer os meus colegas. É um número muito maior de pessoas, até a interação é um pouco mais difícil em termos de fazer perguntas, tirar dúvidas e coisas assim.
Então, o estudo ele fica mais limitado, sim, sendo à distância. E é uma limitação em um ponto importante. Outra coisa também que é mencionado, né, na resolução é a respeito do contato com os professores. O meu contato com os professores, fora de sala de aula, eu tive algumas experiências muito boas de poder marcar uma reunião com o professor depois de um horário de almoço, de poder ir na sala do diretor e compartilhar algumas dúvidas e dificuldades. Então, esse é um tipo de interação que também à distância a gente não tem, né, de maneira mais direta. É claro que poderia ser possível ter algum tipo de interação por telefone ou online, mas quem já tentou esse tipo de interação dessa forma, com esse teor significativo de formação pastoral ou de aconselhamento que seja, sabe que não funciona tão bem quanto o presencial. Então, esse é um outro ponto significativo que, na minha experiência, foi muito bom. E tem o fato da interação mais dinâmica de sala de aula, né? Não só de acompanhar um colega interagindo, mas de participar daquilo, tirar dúvidas. Então, essa formação extracurricular, ela de fato é importante. E aí vem uma outra questão, né? Ah, mas é muito difícil se mudar, é muito difícil ir para outra cidade. Pois é difícil, mas é o contexto que a gente tem. Agora, a questão não é se é difícil ou não. A questão é, eu tenho meios suficientes para suprir essas dificuldades? Porque o que eu ouço às vezes, e isso parece um pouco na pergunta que eu coloquei aqui, é que dá a entender que vai para o seminário um monte de filhinho de papai, né? Um monte de gente que não tem dificuldade nenhuma, tá super tranquilo com os estudos, super tranquilo em família, em se mudar de cidade. Teve gente que precisou vender tudo que tinha na sua cidade e comprar tudo de novo para ter uma casa nova na cidade de São Paulo. Teve gente que teve muita dificuldade de adaptação em termos da cidade mesmo, da dinâmica que é morar em São Paulo, mas fez isso por quê? Porque entende que a formação pastoral é mais importante. Então, a pessoa dizer assim: "Ah, mas mudar para uma cidade dessa é muito difícil". Sim. E aí, né? O que tem que é difícil? É difícil, então toda a igreja presbiteriana do Brasil tem que mudar para que você consiga estudar no seminário, é isso? Eu acho que o caminho é inverso, né? Existem possibilidades de facilitar, mas a pergunta não é essa. A pergunta não é como a igreja pode se adequar em sua estrutura para me contemplar como estudante. Não é essa a pergunta. A pergunta é como eu, que tenho uma vocação para o ministério pastoral, posso vencer as dificuldades que estão dentro do meu contexto circunstancial para ter uma boa formação teológica? Essa é a pergunta. E aí existem diversas possibilidades. Tem gente que consegue a ajuda do presbitério, tem gente que consegue a ajuda pessoal de outras instâncias, tem gente que consegue oferta, né? Pessoas que ofertam diretamente no ministério para se manter ali. E outra, a gente tem que lembrar de um Deus que nos sustenta, né? Então, se formos verdadeiramente chamados para o ministério, Deus provém meios para nos sustentar nesse chamado, né? Agora também tem a possibilidade de isso ser adiado. Não precisa ser hoje, não precisa ser ano que vem. Talvez você precise cooptar aí colaboradores ou pessoas que vão contribuir para, tendo esse preparo, só posteriormente você vá para o seminário. Então, existem discussões acontecendo sobre o assunto, existe já uma resolução negando o ensino híbrido ou EAD, e existe uma discussão para ajudar com bolsa de estudos aqueles que não têm condições, a partir do seu presbitério, de serem sustentados. Isso é o que está oficialmente. Agora, na sua particularidade, no seu contexto, entenda isso. Tá? Não é a igreja, ou a IPB, ou os seminários, ou toda uma estrutura que deve mudar ou relaxar os padrões, abandonar alguns passos constitucionais para te receber. Não é assim que funciona.
É você que precisa ver o que Deus está te proporcionando, como Deus está te chamando para assumir esse ministério e a partir do que ele te oferece, como você pode vencer essas dificuldades, ok? Então muda a ordem aí dos fatores, ok? Mas esse vídeo já está maior do que eu esperava. Eu gostaria de fazer um vídeo ainda posteriormente sobre alternativas. Depois de tudo isso, olha, realmente meu presbitério não tem condições, eu não consegui colaboradores. O que eu faço então? Bom, existem alternativas e é graças a Deus por isso, né? Apesar de ter algumas limitações para esse quesito, algumas exigências, alguns pré-requisitos, existem outras alternativas que a gente pode falar, mas vou deixar isso para outro vídeo, ok? Por esse vídeo eu fico por aqui. Se você tem dúvidas sobre esse processo, sobre essas coisas, comente aí embaixo. Esse é um assunto que eu gosto bastante de conhecer, de correr atrás. Então, se houver coisas que eu não sei, vocês vão acabar me ajudando a me informar melhor sobre essas coisas e trazer essas informações, ok? Mas por esse vídeo eu fico por aqui. Se você não viu a respeito do perfil do seminarista, ó, vou deixar o vídeo aqui no canto para você dar uma olhada. Até uma próxima e tchau. Esse vídeo foi bem difícil de fazer, viu? Tem muitos minutos que eu tô tentando e deu errado.